lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 2, a Bíblia diz que ele vai entrar nos santos dos santos, ostentando-se como se fosse Deus. Ora, para ele entrar nos santos dos santos, o templo de Salomão tem que ter sido reconstruído. Então, por Onde isso, seria esse templo? Não é no onde Monte tem uma... Moriá. Mas não é Onde são tão- escombros e em cima tem uma mesquita? Você alguma já coisa? viu aquela foto clássica de Jerusalém, que de um lado você tem uma cúpula Sim. de dourada, que é de ouro? Sei. Então, aquele é o domo da rocha. Dentro daquela cúpula tem a pedra que os judeus acreditam que Abraão apresentou Isaac. E os muçulmanos acreditam que Ibrahim apresentou Ismael. Aquela pedra lá, aquela cúpula é chamada de cúpula dourada, né? Ou domo da rocha. Do outro lado tem uma mesquita que chama Al-Aqsa, que é aquela que tem uma cúpula cinza escuro. O templo, ele vai ficar entre as duas coisas, não vai ter que derrubar não vai nada. ter que derrubar nada. Não. Ah, tá. Por que eu afirmo isso? Porque existe uma porta em Jerusalém, chamada de Porta Dourada, ou Porta Formosa, que ela está fechada. Ela está fechada, e no tempo de Jesus, aquela era a porta pela qual entrava o sumo sacerdote nos Santos dos Santos uma vez por ano, que era no Yom Kippur. Só aquele dia. Acontece que depois que os judeus foram expulsos e tudo, um dia chegou, porque essa porta, Ezequiel, o profeta, diz que o Messias passou por ela, ela seria fechada e ninguém ia abrir, e quando o Messias voltasse, ela seria aberta de novo. Entendi. Acontece que Suleimão, magnífico, quando entrou e dominou Jerusalém, ele conhecia as profecias de que o Messias passaria por ali. O que ele não sabia é da profecia inteira. Ele não sabia que a porta tinha que ser fechada. Então o que ele fez? Ele plantou um cemitério muçulmano na frente dela e fechou a porta. Falou, o Messias jamais vai pisar numa terra de gente morta, porque para o judeu isso se torna contaminado. Então, sem querer, ele cumpriu a profecia. Porque ele fechou a porta. Ele fechou a porta. E ela vai ser aberta só quando Jesus voltar. Interessante que na Guerra dos 6 Dias, em 1967, que aconteceu em junho, no início do ano, o rei Hussein da Jordânia estava dizendo o seguinte: eu vou abrir essa porta, vou fazer um complexo hoteleiro lá dentro para os adoradores de Alá quando vierem no Ramadã. Ele ia fazer isso. Por que ele não fez? Por quê? Porque estourou a Guerra dos 6 Dias e Israel tomou Jerusalém. Então, ou seja, Deus falou que ninguém vai abrir aquela porta antes que o Messias venha, não vai abrir. Agora, eu contei tudo isso para você saber o histórico, mas para te dizer por que eu não acho que vai ter que derrubar nada. Tá. Porque quem estava no Monte das Oliveiras enxergava o templo através daquela porta. Então aquela porta ela tem que estar diretamente alinhada ao templo. E ela não está nem no Domo da Rocha, nem no, e tá nem no meio. no Al-Aqsa, exatamente. Ah. Então, o acordo de paz não vai ter que derrubar nada. Eles só vão permitir que os judeus construam o templo lá. E hoje existe um instituto em Jerusalém que chama Instituto do Templo, que tem todos os utensílios, tudo, a menorá de ouro. As medidas de como Perfeito, como era antes. Só falta a arca.